Boa noite, eu me chamo Lourdes e moro em Santarém, que fica no estado do Pará. Irei contar 2 relatos que ocorreram comigo e com minha família, onde eu vi a Matinta Pereira e o lobisomem. Tudo ocorreu em meados da década de 70. Nessa época, eu tinha apenas 12 anos e meus pais moravam com meus avós no interior, pois não tínhamos uma casa, e morei com eles até os meus 20 anos. E lá, a vida era pacata e calma. O único problema era que em noites de sexta-feira éramos visitados por uma criatura sinistra, e eu nunca soube o porquê dela sempre vir nos visitar. E a cada vinda dela, eu sentia muito medo, pois o seu grito era assustador. Eu vim entender do sobrenatural com 12 anos, e tudo começou quando percebi o meu avô botando um copo de cachaça e um pouco de fumo no pé de uma árvore que tinha em frente à nossa casa. E era sempre nas sextas-feiras que ele fazia isso. E eu, muito curiosa, um dia fui e perguntei: Vô, para quem é essa cachaça e esse fumo que o senhor sempre deixa no pé da árvore? Meu vô era um homem sério e sempre me contava a verdade, mas sobre aquilo ele resolveu omitir, e deu para perceber o medo que ele tinha quando tocava no assunto. E meu vô disse que o fumo e a cachaça era para um amigo dele, que sempre passava de madrugada. E na época, como eu tinha 12 anos, na hora eu acreditei, pois lá na roça era costume mesmo as pessoas passarem para ir trabalhar de madrugada, assim como meu avô. Porém, aquela cachaça e o fumo não era para o seu amigo, e sim para uma criatura assustadora. Em uma noite, eu não estava conseguindo dormir, porque estava muito quente e eu suava mais que tampa de chaleira. E coincidentemente, aquela era uma noite de sexta e eu estava ali na rede, direto me revirando e sem conseguir dormir. Foi quando de repente ouvi um grito assustador. O grito foi tão alto e estranho que parei de me mexer e comecei a ouvir para ver quem estava ali. E em pouco tempo, novamente escutei o grito daquela coisa. Eu, com medo, saí de minha rede e fui para a rede de minha mãe. Ela se acordou e começou a me dar bronca. E enquanto ela brigava comigo, novamente, aquilo gritou. Eu, em desespero, fui e perguntei: Mãe, o que é isso? E minha mãe, que aparentava já ter ouvido aquilo, foi e me disse: Isso daí é a rasga-mortalha, é uma coruja, vai dormir que já tá tarde. Aquela era a primeira vez que eu ouvia falar daquele nome, e como minha mãe já tinha visto aquilo, eu achei que fosse algo comum, e fui olhar pela brecha da porta para ver se via a rasga-mortalha. O problema é que eu vi uma coisa assustadora, e aquilo não era uma coruja. Pela fresta, eu só conseguia ver a árvore que tinha em frente à minha casa, e isso foi o bastante para eu conseguir ver aquela criatura. E em pouco tempo que comecei a olhar, eu vi uma coisa grande voando ao redor da árvore. Foi quando algo bem rápido desceu do céu e parou bem em frente à árvore. Aquela coisa
Era do tamanho de uma pessoa e tinha asas enormes. E não era uma coruja, e sim algo que parecia uma pessoa, só que com asas. O bicho ficou um tempo de pé ali em frente à árvore e depois saiu voando e fazendo aquele grito assustador. Quando ele foi embora, eu corri para minha rede e não consegui dormir, pois percebi que o fumo e a cachaça era para aquela criatura. E no outro dia, contei a meu avô sobre o que eu tinha visto na noite anterior. E ele, bem sério, me falou: Isso dali que tu viu é a Matinta Pereira. Tu não devia ter visto ela, pois agora ela vai te perseguir. Eu quase morri de medo quando ele me falou aquilo, mas claro que era tudo mentira. Ela não me perseguiu coisa nenhuma, mas aquela fala de meu avô me fez dormir cedo por um bom tempo. O segundo caso que nos ocorreu foi o do lobisomem, e quando eu vi aquele bicho, eu já estava grande, já morava aqui na cidade e só ia de vez em quando na casa de meus avós para aproveitar a calmaria da mata. Mas em uma dessas minhas idas, eu acabei vendo o lobisomem. Meu avô tinha 4 filhos e todos eles eram homens, e um deles ainda morava lá e era o tio João. O meu tio gostava de sair para tomar uma pinga, pois ele sempre foi assim, e em todo final de semana que eu ia para lá, ele sempre estava bêbado e falando coisa com coisa, mas ele parou com esse costume depois daquela noite. Eu tinha chegado na casa de meus avós na manhã de um sábado e o meu tio já tinha saído para beber. Eu não sabia como que ele voltava para casa, mas ele sempre conseguia chegar. Porém, naquele sábado, ele estava demorando muito e a noite já tinha chegado. Nada dele vir para casa e ficamos acordados até as 10 da noite, só que nada dele aparecer. Minha avó queria que fôssemos buscá-lo lá no bar, mas meu avô disse que não, e que ele já era um homem e que sabia se cuidar. E ainda aguardamos um pouco, mas depois nós fomos dormir. Mas antes de pegarmos no sono, o meu tio apareceu, e atrás dele vinha o lobisomem. Eu estava me balançando na rede quando comecei a ouvir alguém gritando ao longe: Abre a porta! Abre a porta! E eu saí do quarto e meu avô já estava na sala, abrindo a porta. Ele saiu de casa, mas logo entrou correndo e foi até seu quarto e pegou a espingarda. E novamente ele saiu. E eu, curiosa para ver, também saí. E ao longe, vi meu tio vindo correndo e atrás dele vi uma coisa escura correndo muito rápido. Meu avô então foi correndo até ele e deu um tiro de espingarda naquilo. E o bicho que vinha correndo parou e ficou na estrada olhando para o meu avô. E foi nessa hora que ele ficou de pé e deu para ver como que aquilo era grande. Mas ele só fez isso e não atacou meu avô. E em pouco tempo ele novamente ficou de 4 e se embrenhou no mato e saiu correndo. E meu tio e meu avô vieram bem rápido para casa. E por um milagre, o tio João não estava bêbado. Entramos em casa e meu tio contou tudo. Ele nos disse que vinha voltando da casa de uma amiga quando ouviu um grunhido de um bicho lá no mato. E assim que ele viu o lobisomem vindo ao longe,
ele correu o mais rápido para casa e o bicho ficou no pega e não pega. E foi muita sorte ele estar sóbrio e bem perto de casa, senão o lobisomem teria pego ele. Aquele encontro com o lobisomem foi tão traumatizante para o meu tio que ele deixou de beber por aí e nunca mais saiu sozinho à noite. E se fosse para beber, ele comprava pinga e tomava em casa. E mesmo vendo aquele bicho de longe, eu senti muito medo, pois pelo seu tamanho, ele seria capaz de qualquer coisa. E aquela foi a única vez que vimos o lobisomem. Porém, houve outros relatos.